Bom, eu tava junto com meu namorado já fazia 2 anos. E naquela época, tanto eu quanto ele, nós não trabalhávamos, nós apenas estudávamos, né? Tanto eu quanto ele dependíamos dos nossos pais. Fazíamos faculdade, tudo, enfim. Eu e ele estudávamos na mesma faculdade, só que nós fazíamos cursos diferentes, mas era o mesmo horário. Então, muitas das vezes a gente estava junto na faculdade, em horários livres, intervalos, coisas do tipo. Só que na hora de voltar pra casa, a gente sempre voltava de ônibus, mas ele pegava um ônibus e eu pegava outro, porque as nossas casas ficavam para sentidos diferentes. A gente ia pra parada de ônibus juntos e tudo, ele pegava o ônibus dele e eu pegava o meu. Beleza, gente. A gente já tava junto ali há um tempo e tal, e era mais um dia normal, mais um dia comum. Fomos pra parada de ônibus, ficamos mais ou menos ali uns 40 minutos esperando. Até que o ônibus dele passou, ele entrou e foi embora, e logo em seguida passou o meu e eu fui embora. Fui pra casa. E aí, quando eu tava em casa, né, já tinha passado acho que umas 2 horas de tempo mais ou menos, eu tinha acabado de chegar em casa e tudo, tomado banho e tal, deitei na cama, recebi uma mensagem no Instagram. E aí, quando eu fui olhar essa mensagem, era de um perfil fake, era um perfil que não tinha nome, não tinha foto, não tinha nada, mas tava lá como solicitação de mensagem, né? E quando eu abri, tava assim a mensagem: você que é a namorada do fulano, só que só tava o primeiro nome, né? Aí eu falei assim: sou, mas, tipo, fulano do quê? Aí ele: não, eu só sei que é fulano. E aí eu peguei e falei assim: sou namorada dele. Aí ele pegou e falou assim pra mim: se eu fosse você, prestava atenção na conversa com tal pessoa no WhatsApp. E o nome dessa pessoa era o nome de um homem. E aí eu fiquei, na hora que eu vi, tipo, como assim? Eu perguntei, né, pra essa pessoa, falei assim: como assim? Por que eu tenho que prestar atenção nessa conversa e tal? E aí essa pessoa não me respondeu mais. E eu fiquei mandando várias mensagens e não me respondeu. Beleza, mas fiquei com aquilo encucado na minha cabeça, né, com aquela pulga atrás da orelha. E aí não falei nada pro meu namorado também, fiquei meio desconfiada, né, já, e não falei nada. E aí tá, quando foi no outro dia, fui pra faculdade normal e tal, e eu fiquei ainda com aquele nome na minha cabeça. E aí tá, nisso, quando teve uma hora do intervalo, em que eu pedi o telefone do meu namorado emprestado, falei que eu precisava ligar pra minha mãe e tal, com o telefone já descarregado e tudo. E a gente sempre teve muita essa confiança, sabe? Às vezes eu dava meu telefone na mão dele, às vezes ele dava o telefone dele na minha mão, porque a gente não tinha o costume de ficar olhando mensagens nem nada, tínhamos essa confiança. Então, às vezes era muito comum eu pegar o telefone dele pra fazer alguma coisa, ou ele pegar o meu. Então, ele não estranhou. Na hora eu peguei o telefone dele e andei um pouquinho mais pra longe, porque tava bem na hora do intervalo, tinha muita gente ao redor. A gente tava na lanchonete da faculdade, então tava muito barulho. Falei pra ele que eu ia me afastar um pouco pra falar com a minha mãe. E ele, de boa. Nisso que eu me afastei, abri o WhatsApp e fui no nome que a pessoa tinha falado. Que era um nome de homem, né? E beleza, quando eu abri a mensagem, gente, era uma mulher. Ele tinha salvado o número da pessoa com o nome de homem, mas ele estava falando com uma mulher. E tinha tanta coisa, mas tanta coisa naquelas mensagens, gente, que só vocês vendo. Na hora que eu vi, eu comecei assim, meus olhos encheram de lágrimas e eu comecei a chorar ao mesmo tempo, sabe? E aí eu fechei a conversa e fui devolver o telefone pra ele. E assim, eu sempre fui uma pessoa que eu nunca gostei de escândalos nem nada, então eu não quis fazer escândalo nenhum lá. Entreguei o telefone na mão dele, ele perguntou o que tinha acontecido, eu falei pra ele que depois a gente conversava. E aí voltei pra sala de aula. Quando saí, ele tava me esperando, como de costume, fomos pra parada de ônibus. E aí, lá na parada de ônibus, eu falei pra ele tudo que eu tinha visto. Falei: olha, eu recebi uma mensagem assim, a pessoa falou pra eu ficar de olho, não sei como é que essa pessoa sabe. E falei pra ele que eu tinha visto a conversa e terminei com ele ali mesmo. É claro que ele pediu pra conversar, disse que era pra gente resolver as coisas direito, que não era assim, tudo. Ele tentou ali me contornar, mas eu realmente não aceitei. E deu certo que bem na hora meu ônibus passou, então eu entrei e fui embora, bloqueei ele de tudo. Falei que não era pra ele me perturbar, que eu realmente não queria. E fui pra casa pensando, né, chorando dentro do ônibus. Na hora eu pensei: vai ver que foi essa menina, que de repente deve estar apaixonada por ele ou coisa assim. Vai ver que foi ela que fez esse perfil fake e quis me mandar mensagem pra que eu visse, pra que eu descobrisse e tal. Pensei logo que tinha sido ela, né? Mas enfim, cheguei em casa e mandei mensagem pra aquele Instagram que tinha mandado, né? Falei assim: olha, obrigada pela dica, eu já descobri tudo. E aí na hora a pessoa respondeu e falou assim: de nada, achei que você merecia saber, imaginei que você deveria merecer saber. E aí eu perguntei: você que é a fulana? Porque eu pensava que era ela. Falei: você que é a fulana? Ele falou: não. Acontece que eu pego o ônibus todo dia com o teu namorado. E outro dia, ontem no caso, né? Eu tava em pé ao lado dele e eu vi ele conversando com essa moça. E eu sabia que ela não era a namorada dele pelo jeito como ele falava com ela, mas eu sabia que ele tinha namorado porque tinha a tua foto no papel de parede. Na hora eu vi o teu nome lá, porque o meu namorado lá no celular dele tava salvo o meu nome, mas no lado amor. Tava tipo assim: fulana, amor. Então ele tipo entendeu que eu era a namorada, a outra era a outra. E quando ele viu que o nome dela tava salvo como nome de homem, ele já entendeu tudo que estava acontecendo. Ele me procurou nas redes sociais,
E achou, enfim, o cara fez um trabalho de FBI, gente. Podia, sabe, contratar perfeitamente. Eu acho que era um homem, né? Pelo jeito que falava, eu acho que era um homem. Porque, de fato, a partir desse dia, o Instagram sumiu e eu não tive mais contato nenhum. Só sei que essa pessoa falou pra mim que tinha visto dentro do ônibus, que pegava ônibus com ele, que tinha visto tal. Enfim, pelo jeito que falava, eu acho que era um homem, mas eu não tenho muita certeza. Mas eu ainda tenho a desconfiança na minha cabeça de que quem realmente fez isso foi ela, e não um homem, nem a desculpa que deu. Mas, enfim, também não importa quem foi a pessoa que falou, o que importa é que eu descobri. E assim, no outro dia, claro, ele tentou falar comigo várias vezes, passou vários dias tentando voltar, mas de fato eu não aceitei. De fato, eu terminei aquele relacionamento porque eu nunca mais ia conseguir confiar nele. Então, assim, agradeço, sou agradecida à pessoa que me contou a verdade. Por mais que eu não saiba quem é e talvez nunca saiba de fato quem foi esse santo anjo que entrou na minha vida.